Nos últimos anos, Lisboa emergiu como um dos destinos mais populares para investimento imobiliário estrangeiro na Europa. Enquanto isso trouxe benefícios económicos para a cidade e para o país, também expôs uma realidade desconfortável, que é de que os estrangeiros muitas vezes têm maior poder de compra do que os próprios residentes portugueses, quando se trata de adquirir propriedades em Portugal. Essa disparidade financeira no mercado imobiliário tem gerado debates sobre questões de justiça social, acessibilidade à habitação e o respectivo impacto no mercado imobiliário. Uma das principais razões para a disparidade no poder de compra entre os estrangeiros e os portugueses é a diferença de salários e de riqueza entre estes dois grupos. Enquanto muitos estrangeiros que investem em Portugal são provenientes de países com economias mais fortes e têm acesso a recursos financeiros significativos, uma parte substancial da população portuguesa enfrenta desafios económicos, salários mais baixos e tem mais dificuldade em aceder ao crédito de habitação. O domínio dos investidores estrangeiros no mercado imobiliário tem-se vindo a acentuar em Portugal ao longo dos últimos anos e pode estar a ter consequências negativas para a economia do país, incluindo a expulsão dos residentes portugueses das principais áreas urbanas, bem como a gentrificação e descaracterização cultural. De acordo com dados recentemente divulgados pela Confidencial Imobiliário, o mercado imobiliário da área de reabilitação urbana de Lisboa registrou um total de 4.750 transações durante o ano 2023, tendo os estrangeiros sido responsáveis por 33% das compras de imóveis e por 41% do montante investido na cidade. Estas estatísticas consideram as compras de casas realizadas por compradores particulares no perímetro da área de reabilitação urbana de Lisboa, que inclui 21 das 24 freguesias do concelho, deixando de fora as freguesias de Santa Clara, Lumiar e Parque das Nações. Embora se tenha verificado uma redução de 7% no número de negócios imobiliários quando comparado com o ano de 2022, o montante gasto por estrangeiros nestes negócios manteve-se relativamente estável, tendo inclusive aumentado 0,2% relativamente ao ano 2022, sendo que as freguesias mais procuradas por estes investidores foram a Freguesia da Estrela, Santo António e Arroios. Por sua vez, de acordo com dados divulgados pela Confidencial Imobiliário, os investidores estrangeiros que andaram a comprar casas em Lisboa ao longo de 2023 eram principalmente norte-americanos, franceses, britânicos, chineses, brasileiros e alemães. No que respeita às casas compradas por cidadãos nacionais, os compradores portugueses adquiriram 3.170 imóveis na área de reabilitação urbana da cidade, tendo por isso sido responsáveis por 67% das compras de imóveis e por 59% do montante investido em Lisboa. No entanto, estes valores de negócios imobiliários feitos por portugueses em 2023 sofreram uma redução quando comparados com o ano de 2022. Esta redução foi de 14% no número de negócios imobiliários quando comparado com o ano anterior, tendo também o montante de gasto por portugueses tido uma quebra de 23% relativamente a 2022. Os estrangeiros estão assim a ganhar cada vez mais cota de mercado no respeito aos negócios imobiliários feitos na capital portuguesa, enquanto os portugueses enfrentam cada vez mais dificuldades em competir pelas casas disponíveis. Uma das razões pelas quais os estrangeiros estão a ganhar terreno no mercado imobiliário português é a sua aparente insensibilidade às taxas de juro. Enquanto noutros países da Europa a subida das taxas Euribor está a levar a uma correção dos preços das casas, em Portugal isso não está a acontecer. Os investidores estrangeiros, muitas vezes com muitos recursos financeiros, não dependem tanto do crédito de habitação e, por isso, não são afetados da mesma maneira pelas alterações nas taxas de juro. A crise habitacional em Portugal não é um fenómeno isolado no mundo, sendo que muitos países enfrentam problemas semelhantes. No entanto, embora esta crise da habitação em Portugal seja influenciada por fatores internos, como a falta de políticas habitacionais eficazes e a especulação imobiliária, ela também é intensificada por fatores externos, sendo exacerbada pela influência de investidores estrangeiros que procuram constantemente por oportunidades lucrativas no mercado imobiliário português. Quem tem também aproveitado as oportunidades no setor imobiliário e contribuído para a falta de habitações a custos acessíveis para as famílias portuguesas são os fundos de investimento imobiliário estrangeiros e nacionais. Segundo informações fornecidas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, os 265 fundos de investimento imobiliário em Portugal aumentaram a sua exposição a imóveis residenciais para mais de 2,5 mil milhões de euros em dezembro de 2023. Este valor de 2,5 mil milhões trata-se do valor mais elevado desde 2016, representando um aumento de 59% em relação ao mês anterior e um aumento de 63% quando comparado com dezembro de 2022.
O investimento no mercado imobiliário residencial tem sido assim uma grande aposta dos fundos imobiliários em Portugal, visto que andam a comprar uma parte das casas existentes, competindo e afetando diretamente a capacidade de aquisição de imóveis às famílias portuguesas. Apesar do número de vendas de casas de investidores estrangeiros ter vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, o número de vendas global tem vindo a diminuir, visto que as famílias portuguesas, que para já ainda representam a maior parte da procura do setor imobiliário, não têm tido capacidade de comprar uma casa a preços compatíveis com os seus salários. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no final do ano passado, o número de vendas de casas caiu na ordem dos 20% entre janeiro e setembro de 2023, face ao mesmo período do ano 2022. Esta queda no número de negócios associados ao setor imobiliário deveu-se em grande parte à falta de capacidade financeira das famílias portuguesas em comprar casas, bem como em aceder aos créditos de habitação disponibilizados pelos bancos, devido à subida das taxas de juros que vieram a ocorrer ao longo do ano passado. A redução acentuada do número de transações de imóveis em 2023 indiciava que poderiam ser cobrados pelos Estados muito menos impostos associados ao setor imobiliário como um todo. Mas, na realidade, não foi bem isso que veio suceder. De acordo com dados da execução orçamental disponibilizados pela Comunicação Social e divulgados pela Direção-Geral do Orçamento, o Imposto Municipal sobre Transmissões, mais conhecido por IMT, gerou em 2023 um total de 1.694,8 milhões de euros de receita, apenas menos 1,7 milhões de euros do que um ano antes. Ou seja, apesar de ter ocorrido uma queda de cerca de 20% no número de vendas de casas em 2023, a receita do IMT cobrada pelo Estado português manteve-se praticamente constante, devido ao efeito dos preços no segmento residencial, que subiram consideravelmente no ano passado. O IMT é um imposto que incide sobre a compra e venda de imóveis, sendo o mesmo calculado sobre o montante da transação ou o valor patrimonial tributário do imóvel, incidindo sobre o maior dos dois. Existe lugar a uma isenção de IMT quando a casa se destina à habitação própria permanente, sendo esta aplicável até cerca de 100 mil euros, aplicando-se taxas marginais acima desse valor. O mercado imobiliário em Portugal tem por isso vindo a testemunhar uma tendência intrigante nos últimos tempos. Enquanto o número de vendas de casas está em declínio, os preços das propriedades continuam a subir, criando uma dinâmica complexa e desafiante tanto para compradores como para os vendedores das casas. Os primeiros 4 meses de 2024 foram marcados por um abrandamento nas transações, em grande parte devido à instabilidade política do país. No entanto, espera-se que essa tendência estabilize e se inverta ao longo do ano. Na segunda metade do ano, espera-se que a inflação consiga ser controlada e ocorra uma descida das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, sendo que tal cenário poderá trazer maior clareza ao mercado. De acordo com os resultados do inquérito sobre o mercado de crédito divulgado recentemente pelo Banco de Portugal, os bancos estão finalmente a antecipar uma retoma da procura das famílias por crédito para a compra de casa, sendo que apontam para um ligeiro aumento da procura de crédito à habitação no segundo trimestre de 2024. Portugal está a enfrentar uma crise no mercado imobiliário, caracterizada pela escassez de casas acessíveis para a classe média. Esta situação ocorre em grande medida devido à falta de construção de novas habitações e à diminuição da disponibilidade de mão de obra qualificada no país. Desde a chegada da Troika a Portugal, em 2011, que a construção de novas casas começou a diminuir, tendência essa que persistiu nos anos seguintes. Embora tenha havido uma recuperação nos últimos anos, o ritmo de construção ainda é insuficiente para atender à procura crescente por habitação no nosso país. Uma das principais razões para esta escassez é a falta de mão de obra qualificada no setor da construção em Portugal. A mão de obra portuguesa do setor da construção emigrou para vários países da Europa, como a França, a Bélgica, a Suíça ou o Luxemburgo, e não tem intenção de voltar a trabalhar neste setor em Portugal. As construtoras têm por isso enfrentado dificuldades em encontrar trabalhadores disponíveis em Portugal, levando-os a buscar alternativas em países da CPLP, como por exemplo em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe ou na Guiné-Bissau, de forma a suprir a falta de mão de obra barata. No entanto, enquanto as construtoras procuram resolver o problema da escassez de mão de obra, têm vindo a surgir preocupações sobre o tipo de habitação que está a ser preferencialmente construída em Portugal.
Com uma procura estrangeira por propriedades de luxo a ganhar cada vez maior cota de mercado, os empreiteiros e as construtoras parecem estar a direcionar os seus esforços para esse segmento do mercado, deixando as necessidades habitacionais das famílias portuguesas para um segundo plano. Essa tendência levanta questões sobre a equidade e o acesso à habitação para os residentes portugueses das classes médias e classes baixas. Apesar da construção de casas de luxo poder impulsionar o mercado imobiliário para os estrangeiros e gerar maior receita de impostos para o Estado, ela não resolve o problema da falta de habitação acessível para a maioria da população portuguesa.